bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast, eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 142. O sentido que damos à vida. Esse episódio bem que poderia ser a parte 2 do anterior, o que estamos fazendo da nossa vida. Isso não é porque quando eu publiquei o anterior, eu não tinha em mente uma continuação. Mas aí começam a chegar os comentários de vocês sobre aquele episódio e alguns deles com desabafos do tipo: me sinto vagando pela vida, não vejo sentido na vida que levo hoje, me sinto perdido, frustrado, deprimido, estou apenas existindo. Bem, não é propriamente uma novidade que tantos de nós estejam questionando o sentido da vida nos tempos atuais, por uma série de motivos. Alguns nós vamos discutir aqui. Mesmo assim, eu fiz uma enquete nas redes sociais e mais da metade das respostas foi na linha do não vejo sentido no que estou vivendo. Vamos apenas lembrar que enquete não é o mesmo que pesquisa. Pesquisa é feita com critérios estatísticos de amostragem e o seu resultado reflete a realidade de uma determinada população. Já a enquete é uma coleta de impressões a qual as pessoas respondem espontaneamente. A enquete produz fotografias da realidade. Mas enfim, se no episódio anterior discutimos o que estamos fazendo da vida diante da perspectiva da nossa finitude, neste episódio, a conversa é sobre a sensação de que a vida não está fazendo sentido, em solidariedade a quem se sente assim, e também por todos nós. O vazio de sentido é uma sensação que pode ocorrer a todos a qualquer momento da vida. Isso é normal e pode ser benéfico se a gente entender os porquês. O que eu pretendo é levantar aqui algumas questões sobre o sentido que estamos dando à nossa vida, para quem sabe você ter uma perspectiva diferente do assunto. Para começar essa conversa, vamos olhar para o que está acontecendo no mundo hoje. Não é à toa que tem tantos de nós com a sensação de que a vida não faz sentido. O contexto coletivo da sociedade nos afeta enormemente. Nós estamos vivendo uma situação muito paradoxal, muito contraditória. É uma situação em que o mundo mais do que nunca nos faz valorizar, desejar, almejar certas coisas e, ao mesmo tempo, impõe dificuldades para que a gente alcance essas coisas. O que é que isso provoca em nós, então? Sentimentos de frustração, impotência, insuficiência, desânimo, vazio, falta de sentido. Bom, eu vou retomar aqui alguns pontos que foram abordados em episódios anteriores. Estão todos citados no texto de descrição deste. Depois dá uma olhada. Vale a pena escutar de novo para um aprofundamento. Você que acompanha o Autoconsciente
Sabe que eu me interesso muito pelas questões do coletivo, da humanidade. Já citei aqui muitas vezes ideias de sociólogos, de filósofos, de historiadores, para nos situar na realidade e entender o que acontece conosco. Historicamente, por milênios, o desenvolvimento da civilização humana aconteceu muito lentamente. As coisas demoravam para mudar, e quando mudavam, não era muito. As pessoas passavam a vida inteira fazendo do mesmo jeito o seu trabalho, as suas atividades domésticas, morando na mesma comunidade, levando o mesmo tipo de vida. Era uma vida que praticamente já estava dada quando a pessoa nascia. Era só ela desempenhar o papel que lhe cabia na família, na comunidade local. Não havia muitas escolhas para além disso. As pessoas, em geral, não estavam preocupadas com o sentido da vida, nem estavam em busca de um propósito para a sua. Quem se ocupava desses assuntos, o que viemos fazer aqui, qual o propósito da nossa existência, eram religiosos e filósofos. O sentido da vida tinha um quê de transcendente. Era algo para além da nossa vida mundana, material. Mas essa compreensão começou a se diversificar na Era Moderna, a partir dos séculos XV e XVI, com o florescimento da ciência, do racionalismo, do materialismo. De uns 200 anos para cá, depois das revoluções francesa e industrial, tivemos profundas mudanças na organização social, política e econômica das sociedades, no nosso modo de vida. E com isso houve também uma mudança de mentalidade. Se por milênios as pessoas não tinham muita escolha sobre como levar a vida, elas apenas se adequavam ao modo de vida que se apresentava para elas, nos tempos modernos isso mudou. Se passou a valorizar cada vez mais a individualidade e a liberdade do ser humano para empreender sua vida, construir sua trajetória. Se estabeleceu uma mentalidade assim, eu estou aqui para realizar alguma coisa. Realizar passou a ser entendido como o propósito da vida, o que dá sentido a ela. A realização humana pode se dar de várias formas, nos vários campos da vida. E vamos começar por aquela que é talvez a primeira em que a gente pensa, a realização profissional. Até porque o mundo do trabalho incorporou completamente a ideia do propósito de vida. O mundo do trabalho nos diz, faça o que você ama. E diz também, faça a diferença, cause impacto no mundo. Vem daí que estar satisfeitos e identificados com o nosso trabalho passou a ser entendido como um indicador de que estamos realizando o nosso propósito de vida, algo que dá sentido a ela. Por outro lado, se não estamos satisfeitos com a vida profissional, ou não nos sentimos identificados com o nosso trabalho, ou não estamos tendo êxito nele, ou todas as alternativas anteriores, pensamos, tem algo errado comigo. Começamos a questionar o nosso propósito, podemos achar que a vida não está fazendo sentido. Para ilustrar, eu reproduzo aqui alguns depoimentos que recebi. Este é o da Emily. Ela diz: sinto que, como não me encontrei profissionalmente ainda, a minha vida não tem feito muito sentido. Tenho atrelado muito esse sucesso profissional ou propósito profissional a todo o resto da minha vida, como se isso fosse a única forma de encontrar algum sentido para ela. Isso tem me frustrado muito e me presenteado várias crises de ansiedade. Essa situação de não ter se encontrado profissionalmente não é a única que esvazia o senso de propósito de muitas pessoas. Para outras tantas, o problema é a impossibilidade de exercer atividade que para elas dá um sentido à vida, como no caso da Martinha. Ela conta: trabalhava numa empresa registrada com uma equipe maravilhosa, com aquilo que sonhei em trabalhar. Sentia meu propósito de vida e ânimo em conciliar a vida profissional e filhos. De repente,
a empresa faliu e tudo ruiu. Não sei por onde recomeçar. Já são 6 meses. Procurar outro trabalho para pagar as contas, além de estar difícil de encontrar, não vejo nisso motivação nem futuro. E há uma situação ainda mais cruel, que é a de quem faz o que ama e se sente exaurido com isso, como ilustra Ana Carolina. Ultimamente estou apenas existindo, trabalhando muito, com pouco ou nenhum lazer, exausta física e mentalmente. O trabalho que eu amava tem me esgotado, me oprimido. Não sinto prazer em quase nada. Isso me assusta. O que apareceu nesses 2 últimos casos foi um exemplo da grande contradição que eu mencionei no início do episódio, a de que o mundo nos faz valorizar, desejar, almejar certas coisas e ao mesmo tempo impõe dificuldades para que a gente alcance essas coisas. O campo do trabalho mudou radicalmente nos últimos anos e para muitos de nós tornou-se um lugar mais de sofrimento do que de realização. É o esgotamento de fazer cada vez mais com cada vez menos, atingir metas que não param de crescer, é a incerteza de trabalhar como autônomo, empreendedor, enfrentando altos e baixos do mercado, a concorrência feroz. É o desemprego, é a precarização do trabalho, é o desequilíbrio entre vida profissional e pessoal, é a preocupação com tecnologias que cada vez mais dispensam o trabalho humano. Hoje vemos a inteligência artificial realizar tarefas de ilustradores, tradutores, programadores de computador, redatores e outros tantos profissionais. E onde isso vai parar? Depositar na realização profissional o sentido da nossa vida nunca pareceu tão temerário. Não é só a difícil conjuntura no campo do trabalho que afeta as nossas realizações e nos faz questionar o sentido da vida. Tem vários outros fatores apontados por sociólogos que também contribuem para isso. Por exemplo, a fragilidade das nossas relações e o sentimento de isolamento. Os vínculos sociais que construímos hoje são mais frágeis e superficiais do que foram em outros tempos. Em parte, porque a cultura contemporânea incentiva a buscar autonomia, autoexpressão e liberdade pessoal, como se a gente não precisasse de ninguém. Isso torna mais difícil criar relacionamentos de confiança, de cumplicidade, de companheirismo verdadeiro com os outros. Em parte, também por causa das novas formas de interação social, diga-se redes sociais, onde colecionamos seguidores, mas não fazemos amigos de corpo presente, onde as nossas conversas não passam de amenidades, onde qualquer conflito resulta em cancelamento. Não agradou? Cancela. Cancela a pessoa na rede. Daí para sair cancelando todo mundo que não agrada é fácil, não só nas redes, mas na vida. Cancela o colega de trabalho, o parente, cancela o namorado. Podemos até achar tudo isso natural, afinal é assim que vivemos. Mas no nível mais profundo, a humanidade tem necessidade de vínculos sociais fortes, tem necessidade de intimidade, de pertencer a um grupo, de sentir que conta com a proteção e o apoio desse grupo. Sem isso, o que sobra é um sentimento de falta de conexão e isolamento. Outro fator que, segundo sociólogos, contribui com a sensação de vazio de sentido é a cultura do consumismo e materialismo. O que a gente consome, bens, produtos, entretenimento, experiências, não é só algo que supre uma necessidade, mas também algo que tem um valor simbólico para nós, que nos dá um status, uma sensação de poder, de pertencimento a um grupo social. Só que o consumo pode encher a barriga, os armários ou o ego, mas não nos preenche existencialmente. E se não temos acesso ao que desejamos, tanto pior. Podemos nos sentir desvalorizados perante os outros, num mundo em que a comparação social é onipresente. Para resumir,
Vivemos num mundo cheio de problemas sociais, econômicos, políticos, ambientais, de todos os tipos. E, suprema ironia, um mundo que decreta que a gente tem que ser bem-sucedidos e felizes, como se o nosso valor como pessoas dependesse disso. E caso não sejamos bem-sucedidos e felizes, o problema é nosso. Nós é que não estaríamos sendo competentes para tal. Qual é o sentido disso? Vamos desenvolver a ideia de que estamos aqui para realizar algo, que está muito associada ao sentido da vida nos nossos tempos. O entendimento comum do que é realização tem a ver com atingir objetivos, algo que queremos fazer ou conquistar, como adquirir conhecimento, exercer uma profissão, um ofício, fazer determinada carreira, fazer a diferença de alguma forma no mundo, deixar um legado, eventualmente casar, ter filhos, encaminhar os filhos na vida, coisas assim, entre muitas outras possibilidades. Há pessoas que depositam na realização de objetivos o sentido de sua vida e vivem muito bem, obrigado. Se orgulham do que já realizaram e se motivam a realizar outras coisas. Tá tudo certo. Há pessoas que sentem não estar realizando seus objetivos e compreensivelmente sentem frustração, desânimo e um vazio. Questionam o sentido da vida. Há também pessoas que realizaram objetivos, alcançaram aquilo que um dia sonharam, mas apesar disso não se sentem plenas. Em vez disso, sentem um vazio e questionam o sentido da vida. Isso também acontece e não é incomum. Temos aqui o depoimento do Felipe para exemplificar. Ele conta: me sinto frustrado e perdido, amargo, inseguro, totalmente deprimido. Todos os meus sonhos até aqui se tornaram pesadelos. Tinha sonhos como de casar, ter filhos, cachorros, trabalhar com algo que eu amasse. Consegui. Porém, não foi do jeito que eu esperava. Tinha uma certeza de que tudo isso me realizaria, mas não foi bem assim. Hoje eu estou perto de completar 25 anos, mas me sinto completamente esgotado e sem vitalidade. Um casamento que fracassou. Profissionalmente também não evoluí. Os dias têm sido sempre os mesmos, as mesmas dores e questionamentos. Sinceramente, não sei onde tudo isso vai parar. Sinto a vida passando muito rápido. Parece que estou parado, sem rumo. Não sei mais dizer quem eu sou. Apenas existo. Existem ainda pessoas para quem o sentido está em outros aspectos da vida, como evoluir espiritualmente, como desfrutar o que elas têm hoje e ser gratas por isso. Para algumas, o sentido é o seu desenvolvimento como seres humanos, desenvolvimento moral, intelectual. E há também quem encontre sentido em uma vida muito desafiadora. É o caso da Jaqueline, que há 17 anos convive com um câncer, faz tratamentos paliativos e tem uma vida praticamente normal. Ela teve que travar muitas batalhas por sua saúde e os seus direitos, e hoje procura viver com o maior equilíbrio possível, não deixar para amanhã o que pode fazer hoje e se sentir preparada para o que a vida pode lhe trazer. A Jaqueline conta: para mim as coisas têm prazo para serem vividas. Não dá para parar e esperar que algo venha até mim. Eu me levanto e vou atrás. Com a terapia que faço aprendo muito, principalmente a me poupar de desgastes que podem abalar meu emocional. Quero equilíbrio para viver o que eu posso e me permitir não fazer o que me faz mal. E tenho a fé nos médicos, nos tratamentos, em um Deus que me dá forças por algum propósito. Caso contrário, eu já não estaria mais aqui. Acho que tenho coisas pendentes para aprender. Bem, onde eu pretendi chegar com essas considerações e exemplos? Na ideia de que o sentido da vida pode ser diferente para cada um. Ou ainda, que cada um dá à vida o sentido que quiser.
Eu estava assistindo uma entrevista do psicólogo Alexandre Coimbra Amaral. Ele é autor do livro A Exaustão no Topo da Montanha, entre outros. O assunto da entrevista é a ansiedade e o esgotamento que são tão comuns hoje. E numa parte do vídeo, ele fala da sensação de vazio. Ele diz que o vazio que é tão insuportável, tão assustador para nós, seres humanos pós-modernos, esse vazio é justamente o que está nos chamando para elaborar a questão do que tem sentido na nossa vida. O problema, segundo ele, é que a gente não tem mais momentos de reflexão, de introspecção, de ficar com a gente mesma, porque ocupamos todo o nosso tempo, preenchemos os momentos em que poderíamos pensar na vida com conteúdos e atividades diversas. Esse é um dos grandes males do século XXI, ele diz. A gente não apenas lava louça, a gente lava louça ouvindo podcast. Não apenas assistimos um filme trocando mensagens no celular e por aí vai. Nos ocupamos, superocupamos o tempo todo, não deixando nenhum espaço para elaborar as nossas questões existenciais. E não apenas preenchemos o tempo de que precisamos para refletir sobre a vida. Preenchemos também a própria sensação de vazio com toda sorte de objetos de consumo que o mundo nos oferta em abundância. Os conteúdos das mídias sociais, o entretenimento, as distrações, as experiências sensoriais, a comida, as substâncias lícitas ou ilícitas que vão tamponar o vazio. Acontece que esse vazio é como um buraco sem fundo. É inútil tentar preenchê-lo. Ele continua existindo, continua incomodando, até que a gente se sente na sua borda e, segundo o Alexandre Coimbra, se faça a inescapável pergunta da existência: qual é o sentido dessa minha vida? Então, para quem sente esse vazio, só me ocorre dizer: não tem nada errado com você. O vazio é um despertar para a necessidade existencial de darmos sentido à nossa vida, seja ele qual for. Quem dá sentido à vida somos nós. Se você não vê sentido no que está vivendo, é porque está experimentando, está se descobrindo. Então continue, apenas continue experimentando e se descobrindo, até que um dia poderá dizer: sinto que isso faz sentido para a minha vida. Ninguém nasce com essa resposta pronta. O Caio, um dos leitores que desabafou seus sentimentos na enquete, diz que chegou a pensar em tirar a própria vida, mas concluiu que isso também não faria sentido. Sinto um vazio que não sei como preencher, ele diz. Penso se há alguma missão a exercer no planeta Terra, mas não consigo enxergar meu dom. Se penso nisso, até perco o ar. Somos apenas animais e todo o resto é invenção. Mas do outro lado da balança há uma imensidão desconhecida, com diversos planetas. É uma confusão. Não vou entender isso, não entendo nem a mim mesmo. Então eu respiro, sinto o sol, o vento, vejo a lua e assim me tranquilizo. Talvez aprender a amar a nós mesmos e ao próximo seja a nossa tarefa nesse mundo. E isso já seria o suficiente. Falou o Caio, que decidiu continuar experimentando. Ninguém nasce com a resposta pronta. E não necessariamente as respostas dos outros servem para a gente. É tentador se encaixar nos modelos alheios, e há tantos deles por aí, né? A Júlia entendia que precisava abraçar o mundo e viver acelerada para fazer sua carreira. Desenvolveu depressão e ansiedade, a ficha caiu e ela entendeu que precisava desacelerar. Continua no mesmo trabalho, mas agora se nega a fazer várias tarefas simultaneamente como antes. Nesse aspecto, não se sente nada encaixada no mundo. Ainda bem, ela diz. Além de nos permitir experimentar para descobrir o que faz sentido para nós, é preciso também se interessar por entender a nós mesmos e a nossa existência. A gente precisa criar espaço na nossa vida para isso também. Em lugar de ficar consumindo, como se diz, conteúdos que não agregam nada, reservar um tempo para ler bons livros, para assistir filmes, palestras em vídeo sobre temas filosóficos, da espiritualidade,
temas que atraiam você. Aqui no Autoconsciente, eu sempre cito algum conteúdo nessa linha. Se lhe parecer inspirador, vá atrás. Essas leituras vão enriquecer os seus momentos de pensar na vida. Quanto a mim, que sentido dou para minha vida? Eu entendo que estou aqui para ter uma vida autêntica. Autêntica no sentido de me conhecer o melhor possível e abraçar tudo isso que eu sou, ser capaz de me aceitar como eu sou, ser coerente com os meus valores e sentimentos, ser verdadeira e benevolente comigo e estender isso para os outros também. Ir aos poucos soltando os medos, apegos, resistências, preferências, julgamentos, perfeccionismo. Fazendo isso, cada vez mais o meu ego estará em sintonia com o Self, o eu divino, a essência de quem somos. Buscar a sintonia com o eu divino é, para mim, o que dá sentido à vida. Que você esteja bem. Um abraço.